Mas se olhando pelos indícios da humanidade, a gente percebe que não houve uma palavra, um conhecimento que foi tão digno, olhando humanamente, tão honesto humanamente falando, para falar sobre o homem quanto a palavra de Deus. Porque todos os outros conhecimentos, eles impactam na moral, né? E a gente fala tanto sobre moral na Bíblia, e a gente descredibiliza às vezes a Bíblia, porque às vezes fala que traz uma moral retrógrada. Mas a gente olhando para o homem, a gente percebe que a Bíblia fala sobre uma moral não retrógrada, mas fala sobre uma moral honesta. Porque hoje a gente traz coisas para a humanidade que incomoda realmente o homem, mas o homem não é capaz de admitir. Que realmente é aquilo. Que realmente é aquilo. Tanto é que é o próprio Spinoza, inclusive, que é também um dos teóricos filósofos, inclusive o próprio Einstein dizia que Deus dele era o Deus de Spinoza. Mas por quê? Porque Spinoza, para não ter que atribuir a um ser divino, atribuiu a essência da natureza. Da natureza. Entendeu? Então, mas ele colocou de forma muito clara que, de fato, há uma essência de Deus, entendeu, no universo. Não tem como não tem como existir essa máquina. Exatamente. É tão perfeito. Porque as coisas são tão, digamos assim, funcionam de uma maneira tão lógica, tão clara, entendeu? Cada uma se encaixando na outra, que não dá para dizer, rapaz, aqui deve ter uma mão divina para isso. Não tem como não ser. Ninguém faz do acaso o acaso e constrói algo, entendeu? De forma tão conexa, tão organizada. Isso, a ciência consegue colocar isso com uma essência de fato que há uma possibilidade de se ter uma mão divina nessa situação. A ciência, na verdade, toda vez que ela vai fazer uma pesquisa sobre algum assunto, sobre a questão da existência ou não de Deus, quanto mais pesquisa ela faz, mais ela consegue entender que de fato há uma essência de Deus no nosso universo. Por mais que ela queira tirar, ela não consegue, porque sempre encontra uma situação de fato. Por exemplo, o DNA, agora que foi procurado, encontrado uma situação para ele, se percebeu que existe uma assinatura de Deus no próprio DNA. Entendeu? O nome, na verdade, de Deus está lá escrito. É uma assinatura dele posta com relação à situação. São 4 variações. Tem 4 variações, inclusive, que ela... Que é o nome de Deus. O nome de Deus. Então, até nisso se encontra uma lógica para essa situação. Então, educação de forma clara, ela não pode esquecer de forma nenhuma os princípios que Deus colocou para que o homem pudesse, de fato, viver e viver bem, sabendo que existem regras e normas com relação às suas condutas. Tá certo? E que essas condutas devem ser, acima de tudo, vamos dizer, respeitadas e, acima de tudo, referenciadas, porque elas constroem, na verdade, uma essência de ligação com Deus e uma essência de convivência com o homem. Só que, infelizmente, às vezes não pensa dessa forma, age de outra forma. E o interessante, irmão Auriberto, que falar sobre ciência e falar sobre a mão de Deus, é impossível você não pensar matematicamente sobre Deus, porque a probabilidade de em 13 bilhões de anos tantas variáveis se encaixar perfeitamente da maneira como elas se encaixam, como a própria construção da maneira como as proteínas se organizaram para formar o DNA, que são 120 moléculas, para que elas se encaixassem perfeitamente. Só aí a probabilidade disso acontecer já daria muito mais de 13 bilhões de anos. O espaço que a Terra tem do Sol, o espaço que a Terra tem da Lua, a criação das árvores, a água existente aqui na Terra. Então, são várias variáveis que teria que acontecer de uma maneira fora da realidade da matemática para que o mundo hoje existisse, né? Então, na probabilidade, a própria matemática mostra que sem uma inteligência por trás, nada disso seria possível, né? A coisa também, voltando aqui para a questão da escola em si, né? A questão da educação de uma forma geral. Hoje, eu estou na escola do professor Paulo Freire, estou hoje como vice-diretor, mas quando eu estava na sala de aula, nas aulas inclusive de sociologia, que eu de vez em quando fazia uns questionamentos sobre a existência ou não de Deus e a própria nossa existência, havia algumas, eu sempre perguntava, quem daqui não acredita em Deus? Isso há uns 5 anos atrás, era raro levantar uma mão para dizer que não acreditava. Hoje, se eu faço a mesma pergunta hoje numa sala de aula, aparecem 1, 2, 3 mãos levantadas, de adolescentes com 14, 15 anos de idade. Que não acreditam em Deus. Isso mostra, na verdade, a fraqueza, a fragilidade da nossa própria educação com relação à situação. E não só isso, a fragilidade da família aquela qual está posta. É verdade. Tá certo? Ou seja,
nós devemos entender que o primeiro catecismo que a gente passa, de catecismo no termo de conhecimento da palavra, de ensino, é a família. Ela que nos repassa essas informações com relação a isso. Se você não tem essas referências, de forma nenhuma você vai ter profundidade para sustentá-las. E qualquer um que chega no seu ouvido termina tirando você essa essência do conhecimento, da fé que você tem. E também, assim, irmão Auriberto, a gente vive numa época que uma geração completamente desvinculada da internet está formando uma geração que nasceu com essa ferramenta que é a internet, né? E as coisas mudam. A gente precisa ter muita honestidade intelectual com essa geração que está chegando, até para dizer que certas vezes que a gente não sabe sobre aquilo que ela está falando, porque muitas vezes a gente dá muitas informações errôneas dentro da igreja, que quando elas saem dali, qualquer tipo de coisa que quebra aquele vínculo que ela tinha cognitivo com a igreja, vai tirar ela do caminho, né? E a responsabilidade da igreja em relação a isso, de se formar, de se construir, de ter pessoas que tenham conhecimento suficiente para receber essa nova juventude, é muito grande. E se você fazer, quando você fizer agora a ligação com relação à igreja, as pessoas de fato estão lá dentro, que têm uma responsabilidade muito grande, inclusive, de fazer esse trabalho, entendeu? A gente também temos aula, inclusive, nas aulas dominicais, inclusive. A gente precisa entender o seguinte, que não adianta a teoria sem a prática da coisa. Não adianta você estar lá expondo uma pregação, fazendo alguma coisa, se a sua vida não responde a essa situação. E isso que às vezes afasta muitas pessoas da presença do Senhor. A gente não é chamado para ser pregador, mas testemunha. Testemunhas. Né? Viver. Não tem um exemplo maior do que você mesmo. Você precisa ser exemplo daquilo que você está pregando. Se alguém não vê você, entendeu, naquilo que você prega, o discreto é grande demais. Então as pessoas não confiam mais. Não leva, entendeu, a sério aquilo que você está falando ou dizendo com relação à situação. Então a gente precisa ter essa lógica com relação. E a igreja hoje, no contexto atual, ela tirou o foco, na verdade, da palavra de Deus em si, ou seja, da pregação de salvação em si. Estão pregando mais outras coisas, inclusive, do que, de fato, a questão da salvação. Porque o princípio, na verdade, de eu estar dentro da igreja é porque eu estou procurando a minha salvação. Exatamente. Eu não estou procurando um bem material, não estou procurando, entendeu? Exatamente. Que ele me cure de um problema de saúde, eu estou procurando a minha salvação acima de tudo. Esse é o legado da situação da qual a gente tem que estar na igreja. As outras coisas, elas poderão acontecer. Mas o princípio, na verdade, de você procurar Deus, é procurar, acima de tudo, ser salvo por Ele. Essa aqui é a lógica. Então, se você faz uma coisa, prega uma coisa e você não convive com isso, e as pessoas não veem você nessa situação, de fato, de que é um homem, de fato, entendeu? É ligado a Deus, entendeu? Um homem de oração, um homem que busca, um homem que tem uma situação, entendeu? Junto à sua família boa, as pessoas não vão dar crédito a você de forma nenhuma. E isso é o que mais acontece. Então, hoje, na verdade, quando você colocou o uso da internet hoje, ela está tão, entendeu, ligada ao homem e a buscar coisas que de fato não convêm a ele, que o ensino está sendo levado não muito a sério com relação à situação. E algo tem que ser feito. Por isso que, inclusive, o governo do Estado, o governo federal, inclusive, está tirando, entendeu, o acesso da internet e do celular dentro das salas de aula, porque está vendo que está perdendo, e o próprio professor está perdendo, inclusive, o controle da sua própria questão. E os países desenvolvidos, inclusive, aqui, os países desenvolvidos, inclusive, como a própria Noruega e outros países de lá, já tiraram, inclusive, há muito tempo. Então, voltando, na verdade, a fazer com que o aluno tenha, que até o livro didático era no celular. Até isso eles começaram a tirar lá fora. Porque eles entenderam que quando você não pega um livro para ler, nem rabiscar, nem anotar, você não aprende. De fato. Você só assimilou naquele momento e perdeu. É como um cidadão, entendeu, que é muito, vamos dizer assim, balizado nessa coisa, disse, olha, se você não vai estudar e não põe de lado uma caneta e um papel para escrever aquilo que você está estudando, você não vai aprender de forma nenhuma. Porque o seu cérebro processa de forma diferente. É diferente de você digitar, porque se você digitou letras, e ela não vai de forma nenhuma, entendeu? Formalizar aquelas... Né? Tem uma associação mecânica e cognitiva. Exatamente. Então, por essa razão que hoje os alunos têm muita dificuldade de fazer uma redação, têm muita dificuldade de fazer um discurso, muita dificuldade com relação a ter práticas, na verdade, que consiga colocar alguma coisa dentro do contexto que, digamos assim, que é legal, que é bom, inclusive, que ele, de fato, entendeu ou aprendeu. Essa que é a realidade. Então, a gente precisa, de todas as formas, começar a mostrar que lê a palavra do Senhor, fazendo leitura dela, inclusive, muito clara, anotando, inclusive, as dificuldades que ele tem com relação àquilo que não entendeu.
Isso é o que, de fato, torna ele entendeu, um crente, de fato, conhecedor da palavra. Porque, sinceramente, eu recentemente terminei de ler a Bíblia toda mesmo. Eu li de uma ponta a outra. Aí eu vou precisar voltar a ler de novo, porque eu li sem essa essência de fato, compreender. Assim, de escrever, de anotar, de fazer, entendeu, umas críticas com relação à situação, entendeu? Aí voltar a fazer isso, porque é assim que a gente aprende. O que o senhor falou sobre viver isso, também fala sobre a questão cognitiva, porque antigamente, eu lembro que até na minha adolescência, um irmão falava uma coisa para a gente, às vezes a gente carregava essa informação para o resto da vida, porque a gente não tinha outra fonte de conhecimento, exatamente. E hoje existe uma responsabilidade muito grande sobre a pessoa que está formando essas crianças e esses adolescentes que estão chegando na igreja, de realmente saber o que está falando. É verdade. Porque às vezes a igreja toda é descredibilizada por alguma informação que a gente bota na cabeça de uma criança. É porque, querendo ou não, quando a gente ensina algo errado e a gente não tem o total conhecimento daquilo, agora com as tantas informações que existem, os meios de comunicação que existem, tem muitas coisas que vão contrariando a nossa fala, e aí de certa forma, você embaraça a mente de algumas pessoas. Eu só queria que a gente tivesse um cuidado muito grande. Eu já ouvi algumas falas dentro da igreja que isso me preocupou bastante. A gente, às vezes, condena a universidade, condena, na verdade, alguns teóricos com relação às suas visões que ele tem de mundo, né, suas lógicas que ele tem, e condena até a ciência, mas a gente não pode, de forma nenhuma, condená-la nem colocar de lado. A gente tem que fazer críticas com relação ao que eles estão dizendo. Verdade. Conhecer de fato o que ele está colocando, e se isso de fato para você agride ou edifica você ou não com relação à situação, ou tira sua concepção com relação ou não a Deus. Porque se você não tem essa fundamentação com relação a isso, é muito fácil de alguém que não tem nenhuma percepção de fé, de crença, nenhuma, te conduzir à questão de acreditar na outra pessoa. Principalmente os adolescentes, que às vezes erigem alguns ídolos dentro da universidade, tudo que eles falam. Quando a aluna perguntou a mim, mas professor, você não acha que... Ela, inclusive, é essa que disse que não acreditava em religião nenhuma. Quando ela disse, professor, você não acha que a religião é uma criação humana? Eu disse, é verdade. Não vou dizer a você que não é uma criação humana. Mas, acima de tudo, a humanidade só existiu porque alguém criou ela. Então, se alguém criou, ele queria saber quem era seu mentor. E se ele tinha um mentor para isso, ele teria que depositar sua fé nessa situação. Então, humana, não deixa de ser. Não deixa de ser, é verdade. Entendeu? Mas ele precisaria, de fato, dizer a alguém quem foi, entendeu, o seu criador, de todos os jeitos. Não tem outra situação. Então, é uma necessidade? Mas a necessidade, acima de tudo, tem que estar baseada no princípio, na verdade, do que, de fato, é você na Terra e o que será você depois dessa Terra. Exatamente. Essa é a situação que você não consegue, de forma nenhuma, às vezes, entender. Você só entende depois que você se aproxima do seu Criador. Exatamente. Aí que você vai dar uma essência, de fato, a quem de fato é você. Aí você começa a entender exatamente o que é que... Exatamente. A religião, ela sempre foi usada, muita gente usa ela para outros fins. Verdade. Porque a perversidade humana é muito grande. Exatamente. Entendeu? Corrompe até as coisas mais dignas. Entendeu? O próprio Deus, na verdade, se você lê o Segundo Testamento, o Primeiro Testamento, na verdade, o Velho Testamento, você vai ver quantas vezes ele não se irou ou se indignou com a ação do homem. Aquele povo que ele escolheu para si. E quando ele começou, quando ele disse que ia destruir o mundo novamente, foi por indignação. Exatamente. Por ver que o homem, na verdade, não se sujeitou-se a ele mais, não se colocou na posição de respeitar quem foi seu criador de fato. E ele chegou a um limite tal que ele disse, não, eu vou recomeçar, eu vou fazer tudo de novo agora. Não tem outro jeito. Muitas vezes Deus fala exatamente sobre isso. Olha, eu me arrependi de ter criado mas é uma situação, de fato, que quando o homem, entendeu, resolveu conhecer, aderir ao conhecimento, que Deus disse, não coma dessa fruta, porque você vai começar a conhecer, a ter ciência, de fato. A querer construir a sua própria história. Exatamente. Né? A você ter uma autonomia, vamos dizer assim, uma independência com relação às outras coisas. Aí, quando ela fez isso, na verdade, aí ele começou a querer, de fato, entendeu? A ter uns limites que ele acha que era bom para ele, entendeu? Seus limites com essa situação.
E para isso Deus também criou os limites.